Hoje nós vamos falar sobre os níveis de suporte, que é a atual classificação do autismo. Eu me chamo Clarissa Leão, sou psicóloga, neuropsicóloga, diretora do Neuropsicocentro e aqui nós trabalhamos com aproximadamente 1.000 crianças e 1.000 famílias autistas. E hoje o tema é super procurado porque as pessoas querem muito entender essa nova classificação. Se a gente for falar de antes de 2022, você vê como é recente, antes de 2022 nós falávamos do autismo leve, moderado e grave. Hoje nós temos uma nova nomenclatura. A partir de janeiro deste ano, o CID-11 traz essa nova nomenclatura. Não falamos mais de leve, moderado e grave, falamos de nível de suporte. Como a própria palavra diz, o próprio termo diz, o nível de suporte é a necessidade que a criança, o adolescente ou o adulto autista terá de suporte, alguém que possa acompanhá-lo. Então vamos lá. No nível de suporte 3, nós estamos falando de alguém que tem uma demanda muito grande por alguém ao lado dele, ao redor dele. Então, as atividades da vida diária, escovar dente, usar o banheiro, tomar banho, que são atividades relativamente simples, devem ser monitoradas e acompanhadas. Por exemplo, né? Essa pessoa de nível de suporte 3, muito provavelmente, também vai ter dificuldades de linguagem, de comunicação. Essa pessoa provavelmente também deve ter comprometimentos na parte cognitiva, então, consequentemente, na aprendizagem formal e limitações no avanço da fase escolar. Então, o nível de suporte 3 requer atenção em todas as áreas do desenvolvimento da criança ou do adolescente. Se a gente está falando de um nível de suporte 2, nesse caso, esses apoios vão ser mais restritos, mais reduzidos. É provável que essa pessoa consiga, por exemplo, fazer todas aquelas atividades que eu citei no nível de suporte 3. É provável que ela consiga usar o banheiro sozinha, que ela aprenda a se higienizar, que ela consiga escovar os dentes, que ela consiga, inclusive, fazer atividades como atravessar uma rua, coisas desse tipo. É provável que essa pessoa tenha ou não uma dificuldade na comunicação e na linguagem. É provável que ela apresente algum comprometimento escolar, mas não tão grave como a pessoa com o nível de suporte 3. Então, ela está ali no meio do caminho, seria o autismo moderado, o antigo autismo moderado, né? E o que a gente chamava de autismo leve, hoje a gente chama de nível de suporte 1. O nível de suporte 1 é alguém que já tem um grau de independência muito maior. Então, ele já consegue realizar as atividades pessoais com mais facilidade, ele já consegue acompanhar de alguma forma as demandas sociais, né, os aspectos sociais, ele responde melhor a esses aspectos sociais, então ele interage melhor com as pessoas. No caso de uma criança, ela consegue brincar e responder ao brincar e à provocação de outra criança. Ela atende melhor aos comandos, é uma criança ou um adolescente que vai ter mais facilidade com a aprendizagem. Em poucos casos, no caso do nível de suporte 1, a gente vai ver limitações cognitivas graves. Isso não quer dizer que essa pessoa não necessite de tratamento. Então, às vezes, os pais confundem o fato do diagnóstico ter sido um diagnóstico nível de suporte 1, o antigo autismo leve, e essa pessoa não vai precisar de intervenção. Ao contrário, aparentemente, nesse primeiro momento, é muito mais fácil lidar com uma criança que tem um nível de suporte 1. Então, ela realmente desenvolve muito mais rápido, ela tem uma aprendizagem mais fluida, a questão doméstica, o dia a dia, lidar com aquela criança é mais fácil, é mais simples, mas isso não quer dizer que lá na frente não vão aparecer comprometimentos que deveriam ter sido investidos anteriormente. Então, vou dar um exemplo importante. Quando chega na fase da adolescência, esse paciente que é nível de suporte 1, que até então transcorreu tudo relativamente bem, vai se deparar com uma fase muito dura, que vai exigir muito dele as questões sociais e muito provavelmente vai fazer falta aquela intervenção inicial. Então, se você tem um filho, acabou de receber um diagnóstico e muito provavelmente você ouviu do médico essa nomenclatura, nível de suporte, o nível de suporte ele vai apenas direcionar para a gente, nós profissionais que estamos lidando com a criança, o tipo de intervenção, em que momento aquela criança está no desenvolvimento.
E, claro, entendendo que o autismo ele é um espectro. Então, o autismo é como se fosse, o que é o espectro? É como se fosse ali uma cartela de cores, que vai do mais fraco ao mais forte. E aí, dentro desse espectro, ele vai caminhar de um lado para o outro, né? E nós, como seres humanos, somos todos diferentes. É muito provável que, apesar de você ter recebido essa nomenclatura, você vai perceber em várias fases da vida do seu filho dificuldades que vão surgir e vão desaparecer. Então, aí a importância de buscar ajuda bem precocemente. E aí, espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui os comentários e as perguntas que vocês tiverem para fazer sobre esse tema. Eu entendo que é um tema super novo, as pessoas ainda estão se acostumando, mas é por isso mesmo que a gente precisa começar a falar sobre. Então, estamos à disposição para responder todas as perguntas e as dúvidas de vocês. Até o próximo!